E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica, ou seja, o nosso objetivo é ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Só que nós vamos ler de forma cronológica, ou seja, de acordo com os acontecimentos históricos. Ela continua no livro do Levítico, onde estamos estudando sobre as regras de convivência que Deus determinou para os israelitas no relacionamento entre eles e no relacionamento entre os israelitas e o próprio Deus. Então, a nossa leitura hoje, ela está em Levítico 8 e vamos ler até o capítulo 10. Vamos continuar da mesma forma. Vamos ler direto na Bíblia. A tradução que eu utilizo é a Almeida Revista Atualizada. Vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Não demora muito. Eu acho que todos nós temos de 20 a 25 minutos para dedicar para a palavra de Deus. E nos tempos que nós vivemos, é muito importante que a gente procure o discernimento espiritual. O engano está no mundo. Há falsos mestres, falsos pastores. Precisamos buscar o conhecimento direto da fonte. Então, façamos isso, meus irmãos. Por isso, esse projeto e por isso eu estou compartilhando. Eu faço isso na minha vida e Deus me levou a compartilhar também àqueles que têm o mesmo desejo. Então, se você está aqui, foi Deus que te trouxe aqui. Amém? Então, te convido a abrir sua Bíblia, Levítico, capítulo 8. Se você não tiver Bíblia, acompanhe aqui que dá no mesmo. Eu estou lendo certinho do jeito que está na Bíblia. Mas o melhor é que você acompanhe na sua Bíblia. Então, vamos começar. A consagração de Arão e de seus filhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com um cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois ele colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra na sua parte dianteira. Pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenou a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com um cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou. E tomou sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o resto no sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o rebanho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, quebrou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e o aspergiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura.
Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou. E tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e o aspergiu. Moisés, o resto do sangue sobre o altar, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre os holocaustos. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu para a oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da congregação, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne, do pão, queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou, se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da fenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Capítulo 9. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, por oferta pacífica para o sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois, faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar, em redor
Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Eu peço desculpa porque eu estou gripada há um bom tempo, é por isso que minha voz está ruim, mas vamos continuar. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incenso e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Eusafa, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis à porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor.
o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Então, a leitura de hoje continua nesses regramentos que o Senhor trouxe aos israelitas. Não é uma leitura muito agradável de se fazer, mesmo porque é um pouco estranho para nós. Mas eu acho importante porque Moisés ele escreve nos mínimos detalhes como acontecia o culto naquela época, como Deus ordenava aos israelitas que fosse feito esse relacionamento entre os israelitas e Deus, como esse culto era realizado. Então, muito importante é esse registro para que a gente consiga entender como era no Velho Testamento, na Velha Aliança. Glória a Deus, vivemos em uma nova aliança. Nós não temos que cumprir todos esses rituais. O sangue de Jesus, ele é suficiente para nos perdoar os pecados. Aqui era imperfeito esse sacrifício, era feito com animais. Então, quando os israelitas pecavam de novo, outro animal tinha que ser sacrificado, outros rituais tinham que ser feitos para que esse pecado fosse expurgado. Hoje, glória a Deus, é tudo mais simples. Deus se fez homem e veio até nós, morreu na cruz, e pelo seu sangue somos perdoados pelos seus pecados. Temos um sacrifício perfeito. Glória a Deus por isso. Então, o tema que eu quero trazer para nós hoje é, baseado no que lemos aqui, principalmente nessa parte que lemos sobre a morte de Nadab e Abiú, diz o seguinte, o tema: nós devemos servir a Deus do jeito dele. Porque nós vivemos numa época que as pessoas querem servir a Deus do jeito delas. Então é mais como se Deus fosse o nosso garçom. Como se a gente dissesse: Não, Deus, eu vou fazer isso por você e tá bom demais, mas eu quero todas as suas bênçãos. E não é assim. Nós devemos servir a Deus do jeito que Ele quer, do jeito dele. Então, o versículo-chave é o que está lá em Levítico 10:3, que diz o seguinte: E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e sereis glorificado diante de todo o povo. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios que para o homem todos os caminhos parecem direitos, mas o fim é de morte. Então, Deus sabe o que é bom para nós. Deus é que estabeleceu o conceito de santidade. Nós não sabemos de nada, por isso devemos obedecer e fazer exatamente como Deus nos ordena. Não basta que a gente faça as coisas para Deus com boa intenção. É tanto que tem aquele ditado que de boa intenção o inferno está cheio. É preciso servir do jeito que Deus ordena. O que que Deus diz? Eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu quero obediência. Você pode fazer sacrifício por mim, eu aceito. Mas entre sacrifício e obediência, eu quero a sua obediência. Então, Nadab e Abiú, que morreram aqui, eles não eram pessoas más, pecadoras, ruins. Não.
Agora, por que que eles morreram? Eles morreram porque trataram o sagrado como comum, coisa que é muito feito nos dias de hoje. Nós misturamos o sagrado com o comum e fazemos pior. Nós queremos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Um tempo a gente dedica para o Senhor, aí chega em casa, às vezes a gente vai assistir aquele negócio que Deus não se agrada, vai praticar coisas que sabe que é pecado, ter pensamentos impuros, ficar ali alimentando pensamentos impuros. Então, nós não podemos comer da mesa de Deus e dos demônios. Nós somos chamados a ser santos, separados. Então, hoje, nós não estamos diante de um altar físico, porque antigamente o altar era físico, mas o princípio permanece o mesmo. Nós hoje é que somos o templo do Espírito Santo, só que o princípio aqui que os israelitas cumpriam, hoje permanece o mesmo. Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumpri-la. E pior, quando a gente for chegar lá nos evangelhos, você vai ver que os mandamentos que Jesus traz é muito mais difícil. Então, quais são os princípios que permanecem? Deus quer que o nosso coração tenha reverência, que a nossa vida reflita obediência, não improviso. Deus não quer que a gente improvise. Deus determinou que o fogo, ele teria que ser santo. Não era qualquer fogo que poderia ser aceso ali. E aí, o que que Nadab e Abiú fez? Improvisou, pegou qualquer fogo, o que estava mais fácil ali e fez. E por isso morreram. Deus não quer que a gente improvise, Ele quer que a gente obedeça, que a gente não misture o santo com o comum e que o nosso relacionamento com Ele seja levado a sério, que a gente tenha um relacionamento pessoal de amor verdadeiro e profundo. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós devemos levar esse relacionamento muito a sério na nossa vida. A glória de Deus, ela aparece onde há obediência. E o fogo estranho é tudo aquilo que nós queremos fazer do nosso jeito, esperando que Deus aceite. A gente é desse jeito, a gente lê a Bíblia, aí vê um versículo isolado aqui e a gente acha, ah, não, mas acho que isso aqui Deus não liga, não. Ah, isso aqui não é tão pecado, não. Nós queremos agir conforme o nosso próprio entendimento e temos dificuldade de obedecer, porque queremos satisfazer a nossa carne. É difícil quebrar o orgulho, não é? Queremos agradar a nossa carne, queremos o nosso prazer. O que que Jesus diz? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos é difícil. Então, nós não podemos servir a Deus de todo jeito. Sinto muito em me informar, mas Deus não aceita a obediência, a servidão de todo jeito. É da forma como Ele manda. Ele é o Senhor do universo. Se nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, é Ele quem manda, não é o nosso achismo, é o que Ele manda. Então, o que que Deus gostaria que nós fizéssemos hoje? Que nós cuidemos da nossa vida espiritual com reverência, que nós oremos com sinceridade de coração, não com hipocrisia. Nós somos fracos, às vezes a gente vai estar fraco, às vezes a gente vai estar mais voltado para a carne, a gente vai pecar, infelizmente, sem querer. Glória a Deus, temos o sangue de Cristo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, mas nós devemos orar com sinceridade, amar a Deus acima das emoções, porque muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções. Ah, mas meu coração está sentindo que isso não é tão errado assim. Só que Jeremias vai dizer que o coração é enganoso e perverso. Nós nunca devemos confiar no nosso coração. Quando vem algo no nosso coração, o que que a gente deve fazer? Vir aqui na Bíblia e ver se isso realmente agrada ao Senhor.
Então, temos que ter todo esse cuidado, não confiemos no nosso coração e devemos tratar com respeito tudo que é santo, a nossa fé, a oração, o nosso coração, com cuidado e respeito, nós devemos colocar o nosso coração em obediência à palavra de Deus e não sermos levados pelo nosso coração. É o contrário, a gente tem que levar o nosso coração a obedecer a Deus. E devemos permitir que Deus guie os nossos sentimentos. Não vamos ser levados por sentimentos, porque eles nos enganam, eles nos destroem. Tenho certeza que todos nós temos histórias aqui que fomos levados pelo nosso coração. Ah, eu estou sentindo que isso é de Deus, eu estou sentindo que isso é bom. E até é bom, às vezes, no início, dá um prazerzinho, mas nos destruíram emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Porque não buscamos a obediência ao Senhor. Então, busquemos o Senhor com toda a reverência e o obedeçamos acima de tudo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos por essa palavra, Senhor, te agradecemos pelo fôlego de vida que tu nos dá. Obrigada, Senhor, porque te conhecemos, porque temos a liberdade de estudar a tua palavra. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deste, pela tua graça, Senhor. Somos muito gratos por isso, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha nos teus caminhos, que não haja engano no nosso coração e que nós saibamos e que nós consigamos te obedecer acima de todas as coisas, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, enche-nos do teu Espírito Santo, abençoa a nossa família e que nós possamos ser um testemunho vivo onde quer que nós estejamos. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!